essa questão 132 era uma questão clássica sobre funções exponenciais, nesse caso, analisando dentro do contexto da música. Ele já começa dizendo aqui, ó, que a altura de uma nota musical, ela vai ser determinada pela frequência de vibração que a nota causa. Então, a nota musical ela está associada a uma frequência, certo? E quanto maior a frequência dessa nota, maior é a sua altura. O texto fala que ele usa como instrumento musical um piano, em que vai ser adotado como referência uma nota Lá de frequência 440 Hz. E existem outras notas Lá com frequências que podem ser acima ou abaixo desta, acima ou abaixo da nossa referência, que é 440 Hz. Para auxiliar, ele vai dar uma tabela, essa tabelinha aqui, ó, essa tabela. E o que essa tabela mostra? Ela vai mostrar as frequências de algumas notas Lá em função do número de oitavas, que pode ser abaixo ou acima do Lá de referência, tá? Alex, não entendi. Vamos lá. Essa tabela aqui, ele dá como referência um Lá de 440 Hz. Quando você pega um Lá com uma oitava acima, a sua frequência já é de 880 Hz. Quando você pega um Lá com duas oitavas acima, já é de 1760 Hz. Quando você pega um Lá com três oitavas acima, já passa a ser uma frequência de 3.520. Mas ele pode ser também uma frequência abaixo da referência. Então, a primeira oitava abaixo da referência tem uma frequência de 220 Hz. A segunda oitava abaixo da referência, 110 Hz, tá? E depois ele pega essa tabela e transforma essa tabela num gráfico. E o que ele quer? Ele quer que você, a partir dessa interpretação na tabela e no gráfico, você consiga dizer qual das 5 informações dadas pelas letras A, B, C, D, E é a opção verdadeira. Primeira coisa, Alex, o que é uma oitava? Então, se você pega o nosso piano, tá, você pode perceber que o piano ele vai ter as 7 notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E depois repete. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E depois repete de novo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E vai repetindo. Então você tem aqui a existência de várias notas Lá. Olha aqui. Então, por exemplo, se a gente tomar como referência, né, 440, vou botar que o 440 esteja aqui, ó. O que seria a primeira oitava? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A oitava nota repete o Lá. Só que esse primeiro Lá acima da referência é 880 Hz. E quando você vai abaixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A primeira oitava abaixo da nossa referência é 220 Hz. Então é isso que a nossa tabelinha está mostrando, tá? Existem notas Lás que podem ter uma frequência acima ou abaixo da nossa referência, tudo bem? Bom, uma vez que a gente entendeu o que é essa oitava, vamos fazer então a análise da nossa tabela. E quando a gente olha a nossa tabela, a gente observa que existe uma relação entre o número de oitavas, o nzinho, e a frequência em hertz. A gente pode perceber que existe um padrão, tá? Perceba que daqui para cá multiplicou por 2.
Daqui para cá, também multiplicou por 2. Daqui para cá, multiplicou por 2, multiplicou por 2 e multiplicou por 2. Então, sempre que a gente aumenta uma unidade no número de oitavas, a frequência ela é multiplicada por um valor constante, nesse caso, o 2. Esse comportamento de multiplicação constante define uma progressão geométrica e, consequentemente, uma função exponencial. Então, resumindo, dentro da música, uma oitava acima, ela vai significar dobrar a frequência. Então, como estamos sempre multiplicando por 2 para cada passo dado, o crescimento não é uma linha reta, mas uma curva acelerada, que é o que mostra o nosso gráfico. Então, cada vez que a gente avança numa oitava, a gente percebe que isso vai crescendo de forma acelerada, tá? É um crescimento cada vez mais rápido à medida que avançamos para a direita, tá? Esse gráfico, na verdade, ele é uma representação visual de uma função exponencial crescente. Então a curva, ela nunca desce, indicando que a função é estritamente crescente em todo o seu domínio. Então podemos agora analisar as nossas opções. Letra A variação da frequência da nota Lá é constante igual a 2? Veja, a variação da frequência não é constante. Veja, daqui para cá, variou quanto? Variou 110. Mas daqui para cá, 220 para 440, já variou 220. Daqui de 440 para 880, já variou quanto? Já variou 440. Então, a variação da frequência da nota Lá, ela não é constante, tá? Então, letra A, tá fora. Letra B, a frequência da nota Lá cresce exponencialmente em função do número n de oitavas. Tá aqui, esse é o nosso gabarito, tá? Como vimos, a cada oitava, a frequência ela dobra. Matematicamente, a função ela seria algo mais ou menos assim, ó. A nossa função seria 440, que multiplica 2 elevado a n. Isso caracteriza um crescimento exponencial, é o nosso gabarito, a letra B. Mas vamos ver as outras opções. Letra C. Para cada oitava acima da nota Lá usada como referência, a variação da frequência é 110 Hz. Cara, tá errado. A variação de 110 ela só ocorre nas oitavas de -2 a -1. Ó. Daqui para cá, ó, daqui para cá, ele passa de 110 para 220. A variação aqui é de 110. Mas as próximas, ó, já é de 220, já é de 440, aqui já vai ser de 880 Hz. Então, a variação ela só é de 110 do -2 passando para o -1. Então, letra C também está fora. Letra D e letra E também estão descartadas. Por quê? Porque ambas afirmam que a função é decrescente em algum momento. É só você olhar o gráfico e a tabela. Você vai ver que a frequência sempre aumenta conforme o n cresce, tá? Então, D e E estão eliminadas. Reforçando, então, nosso gabarito, letra B.